Eu sou Virginia Guerardi, estou aqui mais uma vez para falarmos da série Excelência de A a Z. O tema de hoje é inteligência e inteligência adaptativa. Falar de inteligência adaptativa pressupõe primeiro a gente entender que o tema inteligência é muito complexo e ele é debatido desde 1800, né, com Alfred Binet, que lá pela meados de 1887 por aí, ele trouxe uma série de estudos envolvendo a definição de coeficiência de inteligência. Ele acreditava, inclusive, que a inteligência que não pudesse ser medida não seria evidenciada. É a famosa coeficiência de inteligência, né, ou QI. De lá para cá, felizmente, evoluiu-se muito os estudos da inteligência, muitos autores se detiveram a pesquisar mais. David Wechsler, por exemplo, em 75, ele falou sobre a capacidade do indivíduo de envolver essa compreensão do mundo e do recurso como um traço de inteligência, essa capacidade de enfrentar, de saber lidar com os recursos e para superar os desafios ao nosso redor. Isso comporia aí um conjunto de excelência, de inteligências, né? Goleman também, Daniel Goleman é um autor de referência que estudou sobre as inteligências múltiplas, trazendo uma nova perspectiva da inteligência que não é só a racional, mas que a gente pode ter inteligência artística, algumas pessoas têm mais inteligência emocional do que outras, não é? Vocês já devem ter ouvido falar sobre esse rol de inteligências. Stephen Hawking, que é um físico maravilhoso, não é? Que estudou tanto essa questão do universo, deixou legados fantásticos. Ele acreditava que a verdadeira inteligência ela era aquela que gerava possibilidade de adaptação. Então, a inteligência adaptativa é um dos possíveis campos do estudo da inteligência, que reúne todos os processos, os conhecimentos, as competências, as aptidões que nos ajudam não só para enfrentar as mudanças, mas para tirar o melhor proveito possível, para que essa capacidade adaptativa nos possibilite um alcance de resultados superiores, resultados de maior sucesso, não é? Eu, estudando um pouco mais a inteligência adaptativa para trazer a vocês, eu escolhi um autor, desta vez, para ter uma referência de inteligência adaptativa, não só por acreditar que ele era possuidor dessa inteligência, mas também porque ele foi um dos grandes autores que contribuíram para entender o que vem pela frente. Ele, um autor futurista, né? Alvin Toffler, que morreu aos 87 anos, deixando um legado muito interessante. Ele faleceu em 2016, mas ele escreveu vários livros e trouxe para gente a importância de best-sellers aí como O Choque do Futuro, A Terceira Onda, que eu inclusive recomendo a vocês essa leitura. Ele trouxe coisas que na época dele não eram nem ventiladas. E ele, como estudioso das tendências de inovação e futuro, ele conseguiu incluir, inclusive, nos contextos dele, nas teorias, muita informação sobre como que a gente poderia antecipar os efeitos dos computadores pessoais, que na época nem sonhava-se em existir, até internet. Ele antecipou várias outras transformações da sociedade, como inclusive a decadência do conceito tradicional da família, a importância da biotecnologia, a possibilidade do trabalho à distância. Muita coisa que a gente está vivendo hoje, ele já estava trazendo isso há muitos anos atrás. Então, Alvin Toffler é uma das pessoas que eu gostaria de ter aqui como exemplo dessa inteligência adaptativa, porque ele vivenciou isso e trouxe em obra para a gente, não é? Mas como é que nós podemos, então, treinar a nossa inteligência para que, de fato, ela possa contribuir de forma mais eficaz, para que a gente possa, de fato, se adaptar? Eu pensei em 5 dicas para compartilhar com vocês. A primeira dica é termos cuidado com a nossa
nosso raciocínio, nosso discurso individual, né, com as nossas crenças limitadoras. Cuidem da sua autocrítica. Quando você se deparar com uma situação diferente do que você está acostumado, não é? Cuidado para não vir os pensamentos automáticos, limitadores, que dizem pra gente automaticamente, não mexe com isso, para que você vai mexer com uma nova aprendizagem, deixa passar, para que se preocupar com alguma coisa agora, tudo passa. As mudanças estão sendo trazidas aí o tempo todo, e quem está enxergando melhor essas mudanças tem mais condições de trabalhar antecipando a realidade. Então, cuidado com os seus pensamentos automáticos, não é? Pense como oportunidade, mudanças que vierem, como oportunidade para você se reinventar, né? O Alvin Toffler, inclusive, ele trazia isso, ele tem uma frase, entre várias outras, em que ele fala o seguinte, que aquele que não consegue ler ou escrever não é o analfabeto atual, é aquele que não consegue aprender, desaprender e reaprender. Né? Então, a segunda dica é não se prenda a experiências que você teve de sucesso do passado. Nós sabemos que nós estamos vivendo novas épocas, novos desafios que até então a gente não se deparou. Então, é preciso se reinventar. Não fique preso apenas às coisas que você já sabe. E aí a terceira dica, se proponha a aprender uma coisa nova. Estudar uma língua estrangeira, aprender um instrumento musical diferente, até experimentar uma comida diferente, não é? É importante que você treine a sua habilidade de se adaptar a coisas diferentes, não ficar preso na mesma experiência, mesmos hábitos, não é? Isso exige um esforço, exige uma dedicação sua, um olhar para essa experimentação, não é? E aproveite para depois pensar sobre essa experiência, não é? Não fique preso à primeira sensação de, não, o outro é melhor. Experimente, né? Se dê essa oportunidade. A quarta dica é converse com pessoas que pensam diferente de você. Temos a tendência a ficarmos mais confortáveis com pessoas que acreditam nas mesmas coisas que nós acreditamos. Por outro lado, também não geram possibilidade de novos aprendizados, de repensar algumas questões, não é? De não ficarmos presos na mesma linha de percepção de realidade. É importante ampliarmos as nossas possibilidades. E a quinta dica é: conheça uma nova cultura. Estabeleça conexões com coisas diferentes. Então, se eu posso te dar uma dica, não acumule bens, acumule experiências, viaje assim que a pandemia permitir, não é? E veja novas realidades, conheça novas realidades, aprenda novos costumes, não é? É uma oportunidade para você se reinventar. Todas essas experiências, novas experiências, quando nós nos permitimos, elas ampliam a nossa capacidade de perceber a realidade. Pode nos aumentar a nossa capacidade e os nossos recursos para responder aos desafios que nós não conhecemos ainda. Fique aqui conosco, continuem assistindo. Falaremos ainda da letra I com a inteligência emocional. Será o nosso próximo tema. Até lá, muito obrigada. Tchau.